Bom dia, pessoal. Uma satisfação estar com vocês. Agradeço a Ana Flávia, do Brasil, né, o convite para estar aqui e para a gente apresentar a nossa experiência. Eh, Beleza. Joia. Bom, eh, agora a gente fica aqui, né, no meio do caminho, não sei para. É que eu não consigo falar sentada, então é melhor a gente só não sei para. Então tá bom. Beleza, pessoal. Então, assim, o que a gente queria comentar? Bom, a nossa história começa com a publicação da Lei 11.947 lá em 2009. Então, em 2009, começa a compra da agricultura familiar no Estado, né, no país todo. E em 2010, a gente tem uma lei, né, que é a Lei 16.751, que estabelece que toda alimentação escolar no Paraná vai ser orgânica. Então, assim, vocês imaginam que até 2010 o Estado não comprava nada da agricultura familiar e, de repente, em 2010 a gente tem uma lei que fala sobre, né, nós termos 100% de alimentação orgânica. Bom, como a gente tem 15 minutos, eu vou passar rapidinho até para não estourar muito tempo. Em 20, a gente tem a nossa lei que diz, que a nossa resolução que estabelece a regulamentação da lei e em 2021 a gente tem o Instituto, né, a resolução que é composto pela Secretaria da Educação, pela Secretaria da Agricultura, pela Secretaria da Saúde, pelo TECPAR, que é a nossa certificadora estatal, né, para orgânicos, ao Fundepar, que é quem adquire os alimentos da agricultura familiar, o IDR Paraná, que é a nossa Emater, né, que na verdade a Emater foi incorporada com 4 outras entidades e virou IDR Paraná, e o CEDRAF, que é o Conselho de Desenvolvimento Rural. Bom, qual é o nosso cenário no Estado? A gente tem 1.100.000 alunos, né? 2.300 escolas, 399 municípios. Só que no ano passado foi instituído no Estado o Mais Merenda. O que é o Mais Merenda? O Mais Merenda é uma proposta que entrega 3 fornecimentos de alimentação por turno por criança. Então, na verdade, aqueles 1.100 alunos que estão lá no início representam 3.300.000 refeições por dia, 3.300.000 refeições por dia. Consumo é mais ou menos de 31.000 toneladas de alimento ano. E a grande característica do Estado é que, em 2010, a gente criou uma estrutura para fazer a compra da agricultura familiar, que ela foi exitosa e permitiu que a gente conseguisse avançar na compra, que é uma chamada pública eletrônica. Então, em 2010, aquilo parecia uma loucura, mas hoje a gente viu que caminhamos no caminho certo, né? E com a chamada pública eletrônica, a gente faz a aquisição não de alimentos, mas de grupo de alimentos. Então, quando a Organização da Agricultura Familiar entra no sistema, ela vai informar qual é o grupo de alimentos e quais são os alimentos que ela pode vir a entregar. Com isso, o sistema faz o projeto automaticamente daquela organização e é claro que isso facilitou bastante a vida dos agricultores e permitiu que a gente conseguisse avançar. Então, assim, se a gente tinha uma participação pequenininha lá no início, o que a gente viu é que ocorreu uma inclusão digital da agricultura familiar também no Estado, e isso foi uma coisa bastante interessante. Aqui são os 15 grupos que a gente tem, que eu não vou poder adentrar muito, né? Bom, nós temos um crescimento de 28 vezes a compra da agricultura familiar nesse período de 2011 a 2022. De 2018 a 2022, a gente teve um aumento de 2.400 para 4.000 agricultores participantes, né? Crescimento de 70%. E hoje a gente tem 189 organizações de agricultura familiar entregando na alimentação escolar do Paraná. Dessas 189 organizações, a gente tem 72 que estão entregando 73 alimentos orgânicos na alimentação, né?
Só que a gente tem uma restrição, né, da nossa Procuradoria-Geral do Estado, que informa para nós que a gente não pode utilizar recurso estadual para fazer essa compra, que a gente só pode utilizar recurso do governo federal, que a chamada pública é só federal. Esse é o entendimento que a gente tem debatido, mas o fato é que do recurso que entra no Estado hoje, que representa 100 milhões por ano, totalmente é usado dentro da chamada pública para a agricultura familiar. Em 22, a aquisição dos orgânicos representou 22% da quantidade, e 24% do valor da compra da chamada pública. Hoje, né, no passado, a gente então beneficiou 315 municípios, 79, né, o que representa 79%, né, dos municípios, 72% das escolas. Nós temos 7 mil propriedades no estado e somente 2 mil delas têm a TER. Então, uma das coisas que a gente estava conversando, né, é que realmente a gente ainda tem uma falta de TER muito grande que a gente precisa avançar. E o que a gente estima é que para a gente atingir 100% de alimentação orgânica no estado, a gente precise de pelo menos 18 mil agricultores. Então, a gente precisa avançar bem mais e eu vou mostrar quais são os nossos principais problemas. Então, esse aqui para vocês terem noção, esse primeiro mapa foi o primeiro ano, 2010. Então, esses municípios pintadinhos foi onde a gente conseguiu colocar a agricultura orgânica. E o segundo mapa é o mapa de 2020. Então, dá para ver que a gente conseguiu avançar bastante. E eu vou mostrar para vocês o mapa do ano passado. Então, a gente está conseguindo pintar o mapa. Só que daí o que a gente vê? Que esses municípios que estão em verde, a gente já tem mais de 50% da agricultura familiar orgânica, né? E os demais já têm alguns alimentos orgânicos. Então, o que a gente precisa realmente é conseguir avançar. Um dos nossos problemas é que realmente mais de 35% dos agricultores orgânicos no estado, eles estão na região metropolitana de Curitiba. Por isso que a gente tem essa concentração verde na região leste do estado, né? Então, a gente precisa estar avançando um pouco mais para conseguir diversificar um pouquinho mais. Essa aqui é a nossa evolução, que eu não vou entrar para vocês ali, né, por conta do tempo. Os nossos principais desafios, né, que é o recurso, o aumento de produtores e a diversificação, a distribuição dos produtores, pesquisa e desenvolvimento e até fomento. Quando eu falo em fomento, o que é fomento? Fomento é a gente ajudar as organizações a se estruturarem. Então, no estado, a gente já tem há 5 anos um programa que a gente chama de Coopera Paraná, que é um programa para que a gente apoio financeiro para as organizações da agricultura familiar, para que ajude com a logística, com a parte de equipamentos para a industrialização. Então, a gente tem uma série de uma colaboração bastante grande para isso. A legislação, né, que a gente vê que é importante a gente avançar ainda em relação à diferenciação de valor na remuneração para o alimento em transição, também em relação à deriva, que é uma coisa que a gente precisa avançar. A certificação ainda a gente precisa crescer, embora a gente já tenha uma certificadora estatal gratuita, a gente precisa avançar mais, né? E hoje 60% da certificação no estado acontece via certificação participativa. Precisamos ampliar o PARA, que é o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos. A produção animal ainda é um problema, então a gente sabe que até 2030, que seria o nosso limite, a gente não vai conseguir atingir, né, porque a gente precisaria de mais tempo, até a gente precisa trabalhar nos ciclos anteriores. E a comunicação, né, porque, na verdade, hoje grande parte das escolas, dos alunos, dos professores, não sabem que a gente tem que os alunos estão ingerindo alimentos orgânicos. Então, o que a gente precisa também é fazer com que a população saiba
né, de que o Estado está investindo e dos benefícios para a saúde do agricultor, para a saúde do aluno, para o meio ambiente, né? Bom, o que a gente fez um trabalho esse ano com os agricultores para verificar o que eles enxergam como problema. E o que eles dizem é que o problema é falta de assistência técnica, insumos, acesso e preço, falta de conhecimento dos agricultores, deriva, na verdade, aumentou bastante, né, o uso de drones para aplicação de agrotóxicos, e isso é um problema, né? A falta de mão de obra, o crédito, insumos, a burocracia, que eles acham que o processo de certificação é algo muito demorado, mudas de sementes, até em função da nova legislação que a gente tem aí, que é um problema também a curtíssimo prazo, a falta de conhecimento sobre certificação, a baixa fiscalização dos agricultores. Nesse viés, a gente perguntou para eles, o que vocês vão produzir em 2030? E o que nos deixou preocupada, e aqui é o que eles nos mencionaram. O que a gente verificou é uma das coisas que eu já sinto quando eu trabalho com o Programa Leite das Crianças lá no Estado, que o interesse da agricultura familiar pela cadeia do leite está diminuindo, porque é um trabalho muito penoso, porque os jovens não querem mais ficar presos em casa, né? E não poder sair porque tem que fazer a ordenha das vacas, né? Então, isso é uma das coisas que nos preocupa, porque, na verdade, somente das 150 cooperativas que foram pesquisadas, só 12 dizem que vão trabalhar com leite. Outro problema que a gente vê é a proteína animal também. A proteína animal, só 10 que vão trabalhar. E no estado hoje a gente tem 4 cooperativas que trabalham com arroz. Então, a gente já vê que há um interesse de aumentar, né, o número de arroz, de produção de arroz. As estratégias que a gente tem, né, é uma sensibilização do governo federal para que a gente tenha um reajuste anual e que o valor seja diferenciado para quem compra alimento orgânico. Porque, assim, quem compra alimento orgânico paga, no mínimo, 30% a mais. Se eu estou pagando 30% a mais, quer dizer que, em quantidade, eu estou comprando 30%, uma quantidade menor. Quer dizer, apesar de todo o benefício, então, eu acho que tem que ser uma bandeira nossa trabalhar para que realmente o governo federal veja essa situação, que ela é extremamente importante e que traz um benefício muito grande para todo mundo, né? E que a gente precisa avançar em relação a esse valor diferenciado para estados e municípios que compram alimento orgânico. Outra situação nossa lá é a tratativa com o governo, com a PGE, para a gente poder flexibilizar e utilizar o recurso estadual também para fazer isso. A legislação para pagamento diferenciado para alimentos em transição, que a gente já está em tramitação desse processo, o fortalecimento das compras públicas. Então, no Estado, desde 2020, a gente tem outra compra pública, também da agricultura familiar, para o atendimento da rede socioassistencial. Então, assim, a gente precisa, claro que as compras públicas não devem ser a única fonte de renda da agricultura familiar, mas eu acho que a gente tem que fortalecer ainda mais. A gente está tramitando também na Assembleia Legislativa uma lei para a gente poder comprar na administração pública também. Eu acho importantíssimo, de repente, que os coffee breaks da administração pública tivessem, né, o cheiro e o sabor da agricultura familiar. Eu acho que seria bastante interessante, além de vários outros itens que poderiam ampliar, fazer parte. Ampliar o nosso programa de certificação, ampliar assistência, né? A gente quer fazer o georreferenciamento das propriedades de orgânicos, fomentar a produção de arroz e feijão. Então, assim, o que a gente viu? Que em curtíssimo prazo a gente consegue atender 100% da demanda de arroz e feijão do Estado. O que eu digo curtíssimo prazo? Em 3 anos. Então, o que a gente está trabalhando junto com o IDR é para que a gente consiga produzir, né, essa quantidade para que arroz e feijão seja 100%. Frutas ainda a gente está... É uma coisa muito mais demorada, mas a gente está trabalhando para isso. Melhorar a distribuição dos produtores orgânicos no Estado. Melhorar o Coopera, de repente, criar um Coopera orgânico, especificamente, que é aquele programa de fomento à agricultura familiar, né, com um subsídio financeiro, estabelecimentos de metas anuais para a terra, capacitação, certificação, controle de qualidade e aquisição e atualização do nosso plano. Para fechar,
eu trouxe aqui um resumão de tudo que eu falei. Então, o que a gente está imaginando de atuação para o ano que vem, por exemplo, né? A gente está trabalhando esse ano, mas coloquei aqui a nossa previsão orçamentária, que não está na LOA, não está no PPA ainda, a gente está construindo o PPA do próximo quadriênio, mas assim, a gente está imaginando que a gente seja necessário 6 milhões de ATER, né, por ano, né, 3 milhões e meio para pesquisa e desenvolvimento, 8 milhões para certificação e para o Paraná mais orgânico, né? Quem trabalha com isso é a Secretaria de Ensino Superior e Pesquisa, né? O TECPAR e as universidades estaduais estão dentro da SET. O Coopera Paraná, que é esse apoio, né? Esse de fomento, que seria mais ou menos de 30 milhões anuais. O PARA, que é o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos, né, que é feito pela Secretaria da Saúde, 1 milhão anual. O Compra Direta Paraná, que é essa compra de gêneros da agricultura familiar, feita pela Secretaria da Agricultura, né, para atendimento da rede assistencial. Trocando em miúdos, o Compra Direta Paraná é o PAA do Paraná. Né? Então, é a mesma coisa. A gente compra, só que a gente compra de organizações formais. E a aquisição da alimentação escolar, a gente está imaginando 500 milhões por ano. Desses 500 milhões, 100 milhões são provenientes do FNDE e 400 milhões do governo do estado. E eu fico à disposição para perguntas depois. Obrigado, pessoal. Desculpe se eu passei. Rapidamente, agora essa bolsa está ali. Vou pedir para subir ao palco a Valéria Pascoal, nutricionista, CEO da VP, Centro de Nutrição Funcional e consultora do projeto SAM Bahia Produtiva. E o Exley de Ângeli Ferraz, coordenador de assistência técnica e extensão rural da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, CAR, da Secretaria de Desenvolvimento Rural da Bahia. Bem-vindos. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Eu faço parte da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Governo da Bahia, especificamente de uma empresa pública chamada Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, a CAR, e a gente foi convidado e agradece o convite, né, para falar um pouco da experiência do projeto Bahia Produtiva no Estado, que aconteceu nos últimos 5 anos. O Bahia Produtiva ele é oriundo de um acordo de empréstimo entre o Banco Mundial e o governo do Estado, né? E um dos objetivos de desenvolvimento do projeto é o tema de segurança alimentar e nutricional, onde aí nasceu a nossa parceria com a VP para tratar do tema de diversidade dietética, para tratar do tema de segurança alimentar e nutricional e, claro, da alimentação saudável, né? Eu acho que a Valéria pode falar um pouco sobre o projeto e depois a gente passar o vídeo inicial aí da Valéria falando um pouco sobre Bahia Produtiva. Quando abriu, né, todo esse processo, em termos de ter uma empresa que fosse contratada para realizar um programa de segurança alimentar e nutricional, eu fui informada desse projeto e entrei com uma proposta frente ao possível trabalho para atingir os agricultores e agricultoras para melhorar a assistência à alimentação desses agricultores e agricultoras. E foi com muita surpresa que a nossa instituição foi escolhida, né, frente a tantas instituições com muita referência em segurança alimentar e nutricional. Mas quando nós fomos, então, eleitos para esse projeto, o Banco Mundial deixou muito claro que a instituição foi escolhida porque nós apresentamos um projeto com 3 pilares. O pilar que era trabalhar com a assistência técnica, e por isso que o Wesley é coordenador do projeto, que ele é o coordenador de assistência técnica rural da Bahia. Mas o que me encantou muito foi trabalhar com os ACRs, que são os agentes comunitários rurais, que são adolescentes e jovens adultos. E aí o pilar do trabalho era um trabalho educacional, que foi feito então em 3 pilares. O primeiro pilar é o reconhecimento da biodiversidade. A Bahia é constituída por 3 biomas, o Cerrado, Mata Atlântica e a Caatinga. O reconhecimento dessa biodiversidade dos alimentos,
Segundo, nesse pilar do reconhecimento, reconhecer alimentos que eram invisíveis, né? Que são as plantas alimentícias não convencionais. E com esse reconhecimento, nós, então, fomos nos 27 territórios da Bahia construindo os bancos de sementes e mudas de punk. Então, isso era um pilar. O pilar que estava envolvido no plantio dos alimentos. O segundo pilar era mostrar o valor nutricional desses alimentos, tanto para a questão da segurança alimentar e nutricional, que o objetivo maior era esse, alimentos riquíssimos em nutrientes e compostos bioativos não eram valorizados, não eram consumidos, e os agricultores doentes e vendendo alimentos lindos e maravilhosos e comprando produtos alimentícios ultraprocessados e consumindo muitos remédios, como, por exemplo, diabetes e assim por diante. Então, outro pilar era da saúde, envolvendo no nosso trabalho científico a avaliação de sinais e sintomas no marco zero da saúde desses agricultores e agricultoras dos 27 territórios. E o terceiro pilar muito lindo, que foi assim envolvente demais, foi o pilar da questão da culinária afetiva. Então, nós fomos nos 27 territórios resgatando a cultura alimentar de todas dessas regiões, que embora a gente fala, puxa, a Bahia é um país, né? Com hábitos ancestrais e que estavam sendo desvalorizados. E o resultado do trabalho vem aí, né, em uma questão muito interessante, que foi realmente melhorar bastante todos esses aspectos. Mas eu acho interessante vocês assistirem o vídeo inicial, para depois você apresentar o trabalho junto das cooperativas e depois a gente passa um pouquinho a plataforma, né, Alex? Solta aí. A Bahia evolutiva teria social, produtiva, de agricultores familiares e povos indígenas tradicionais de todo o estado. Já foram aplicados 658,6 bilhões, transformando a vida de 41.728 famílias beneficiadas com ofertas de infraestrutura produtiva, apoio, gestão e acesso ao mercado, gerando indústria produtiva, vida e sustentabilidade. Poderoso alimento da biodiversidade e garantir segurança alimentar e nutricional, estou garantindo soberania alimentar e estou consumindo alimentos sustentáveis. Um dos objetivos do projeto é o aumento da segurança alimentar e nutricional dos seus beneficiários. Olha, muito forró, muito manteiga, 2 quilos de molhado, que bacana, para falar certamente, e uma playlist. A segurança alimentar e nutricional é o direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade e quantidade suficiente e sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. Além disso, o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional tem como base práticas alimentares, promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Desde o lançamento do Plano de Ação de Segurança Alimentar e Nutricional em 2019, foram realizadas capacitações de opinião profissionais de assistência técnica e extensão rural, capacitações de científicas jovens, agentes comunitários rurais, com multiplicadores e instruções. Então, a gente faz o nosso excelentes para distribuir e beneficiar, não só para os beneficiários, também a comunidade em geral. Implantação de bancos diferentes nos 27 territórios, sensibilização dos agricultores sobre a temática e levantamento sobre a situação de segurança alimentar e nutricional das famílias beneficiadas. O Bahia Evolutiva apresenta também 5 vídeos sobre famílias de verdade encontradas nos quintais garantidos, e resgate de planos tradicionais e da valorização dos alimentos regionais. A situação de crise no Estado, que não via uma garantia sistema, oportunidade para trazer de volta para a comunidade. E cartilhas com informações nutricionais, orientações de retiro e desenvolvimento integrados a eles.
Todo este conteúdo estará acessível em uma plataforma online, dando ainda um espaço exclusivo para os profissionais responsáveis por estar no dia a dia junto às comunidades rurais. Nesse distanciamento social devido à pandemia da Covid-19, o projeto continua lançando sementes. Serão 20 espécies de aulas sobre segurança alimentar e nutricional e R$ 15 milhões de apoio financeiro emergencial a agricultores familiares afetados pela pandemia. O governo do estado da Bahia vai continuar investindo em ações que permitam a inclusão produtiva e renda de agricultores familiares protagonistas da produção de alimentos. O Bahia Produtiva é um projeto executado pela CAP, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, empresa pública vinculada à STR, Secretaria de Desenvolvimento Rural, fruto da parceria entre o Estado da Bahia e o Banco Mundial. É isso, né, Wexley? E esse trabalho, eu acho que pode... E esse trabalho, ele teve um viés bem importante, que foi 2 anos de pandemia. Então, vocês imaginem o que nós tivemos que recriar um projeto que inicialmente era totalmente presencial e a gente teve que recriar. Mas nessa construção, com todos os envolvidos, foi muito interessante, porque todas as assistências técnicas, elas se reinventaram, ficaram com uma tecnologia que até hoje agora é utilizada desde canais de compras, né, de estabelecimento de Instagrams, de outras possibilidades que tem. E por incrível que pareça, a pandemia, no caso do nosso projeto, foi bastante interessante no sentido deles começarem a valorizar cada vez mais o que eles têm de produção no seu quintal produtivo, que o grande objetivo é começar a intensificar o quintal produtivo e, lógico, aumentar a diversidade do consumo que ele já tem na roça, né? É isso aí. Então, vamos conhecer um pouco sobre essa experiência do ponto de vista na prática e alguns números para vocês terem ideia do tamanho do projeto Bahia Produtiva. Esse número atualizado foram mais de 710 milhões investidos, né, na produção, desde a base de produção, das pequenas agroindústrias até laticínios de grande porte, né? Nós temos o programa de TV, nós temos acesso à água para consumo, nós tivemos 660 agentes comunitários rurais, que são jovens de 18 a 29 anos, que prestavam serviço de assessoria comunitária, de multiplicação de conhecimento dentro da comunidade, né? Era um elo de comunicação da gente com as comunidades. Foram mais de 172 mil beneficiários, né? 34 mil beneficiários receberam serviço de assistência técnica, um serviço de assistência técnica sistemático, acompanhado, né? Então, alguns números que a gente tem aí. Foi importante a Valéria dizer que a gente tem 2 pilares importantes no projeto, né, que a gente vai desde daqueles projetos socioambientais, né, socioprodutivos, a projetos grandes de acesso ao mercado, e o tema acesso ao mercado é muito importante na Bahia e no governo do estado. Mas esse trabalho que valorizou a biodiversidade, que valorizou os produtos tradicionais do estado, começou lá em 2019 e veio até 2022, um trabalho de resgate dessas plantas que no passado a agricultura produzia e consumia. E um trabalho importante de assistência técnica, que foi o resgate dessas plantas através de banco de sementes, através de distribuição de mudas de plantas alimentícias não convencionais, a produção de oficinas em comunidades tradicionais. Lá você tem exemplos aqui, por exemplo, em Porto Seguro, né, em Cabralha. Você tem aí no Recôncavo com as comunidades quilombolas, mais de 6 mil horas de atividades presenciais, mais de 30 horas de atividades virtuais, tratando do tema de segurança alimentar e nutricional, de produtos da biodiversidade. Toda a infraestrutura que a empresa CAR dá para essas associações passa por projetos estruturantes, com projetos de agroecologia, projetos como PAIS, integração, agricultura sintrópica. Todos esses itens estão aqui disponíveis no site da CAR, quando vocês quiserem acessar. São projetos que estão disponíveis, né? Nós temos aí as experiências do circuito de comercialização. A gente financia esses projetos de sistemas agroflorestais, de quintais produtivos, incentiva a comercialização em circuitos cursos de comercialização, né, em feiras livres. Nós temos também o incentivo a essas pequenas agroindústrias para que elas possam também trabalhar nos circuitos cursos de comercialização, em mercados institucionais, em mercados locais, né?
Vocês têm exemplo aí, por exemplo, a União Baiana de Itagimirim, na Bahia, só no mês de maio ela vendeu 40 mil para merenda escolar, né? Eu não quis trazer os números gerais, porque eu também não tinha esses números tabulados, mas as experiências dizem por si só, né? Nós temos laticínios de grande porte, como a Copag, por exemplo, que aí já traduz essa questão da valorização da biodiversidade. Esse produto aqui, iogurte integral com licuri, por exemplo, né? Que é uma palmácea, uma palmeira da Caatinga, né? Mas só no ano de 2022 ela vendeu mais de 3,5 milhões de reais para merenda escolar. Só esse ano já tem 1.100.000 de venda para merenda escolar, esse iogurte. Chama atenção que a gente tem esse produto, digamos aí, que a gente chama de uma espécie de geladinho aí, que é bem consumido aí pelas crianças e tal. E a gente está nessa integração para transformar esse iogurte também num iogurte que valoriza a biodiversidade, né? Nós temos a Copa Irecê, que é uma cooperativa lá de Irecê que tem o IBD ou não OGM, com milho não transgênico, né? E recentemente conseguiu, através do Povos da Mata, a questão da certificação orgânica. Então é um produto hoje 100% saudável, né? Vocês podem conhecer, está aí no stand do governo da Bahia, né? Nós temos agora um edital, por exemplo, lançado de 50 milhões de reais pelo governador, que destinou 100% do recurso do FNDE para a compra da merenda escolar da agricultura familiar. Então é um desafio nosso também hoje, está publicado o edital, a gente está correndo ali para os estandes para ligar para o pessoal para participar, né? Nós temos a Coppercook, que valoriza bastante os produtos da Caatinga, como o maracujá da Caatinga, o umbu, né? Então, que é com a marca Graveteiro, que está aí disponível para vocês conhecerem também vende para merenda escolar. A Coppercook, por exemplo, por isso que a gente fala que existem desde dos incentivos pequenos a incentivos maiores, né? E a Coppercook, por exemplo, tem um mercado europeu aberto, ela vende, nós temos pessoal aí da empresa também, parceiros aí do ProSemiar, do FIDA, que trabalharam também lá com a Coppercook, o pessoal da cá aí, né? E é isso, então a gente tem essa diversidade de produtos na Bahia, é um desafio nosso também, um incentivo para que esses produtos sejam inseridos na compra da merenda escolar. O governador da Bahia é engenheiro agrônomo, veio do movimento social, era secretário, antigo secretário de Desenvolvimento Rural do Estado, então ele tem a sensibilidade, está desafiando a gente o tempo todo para valorizar a agricultura familiar. Então, a gente hoje tem esse desafio, nós estamos, num momento, renegociando, digamos, os acordos de empréstimo com os organismos internacionais, tanto o Bahia Produtiva como o ProSemiárido, e pretendemos continuar com esse trabalho, nessa parceria com a VP, trabalhar a diversidade dietética, trabalhar o tema de segurança alimentar e nutricional, combate à fome, é uma bandeira que está na marca do governo do estado da Bahia hoje. Então, é isso, nós temos esse desafio e a gente está trabalhando muito para alcançá-lo. A gente, como o tempo está curto, ainda pediu para não passar o vídeo da plataforma, mas você já tem o acesso a integrar o vídeo da plataforma. E o que eu coloco que foi muito importante acho que no financiamento de todo esse projeto foram as capacitações, as discussões que foram feitas com os nutricionistas, que são os profissionais que têm o poder da canetada, que eu brinco, né? Porque na alimentação escolar, quem tem o poder da canetada é o nutricionista. Então, o que nós fizemos? Muitas e grandes capacitações para os próprios nutricionistas entenderem quais são os alimentos que eles devem colocar nas licitações, apresentar essa biodiversidade para eles. E não só para os nutricionistas da alimentação escolar, nós também fizemos capacitações para nutricionistas que atuam na alimentação de coletividade nas indústrias e empresas e também na questão hospitalar. Então, é o que eu falo, foi uma união da gente trabalhar nos dois pontos. Aqui, da sociedade, os nutricionistas conhecerem toda essa possibilidade e o campo produzindo, porque tinha que fazer essa ligação do campo à prescrição nutricional. Então, realmente, um projeto... Licuri com mel, né, que foi feito Isso, então uma coisa muito, muito assim, um projeto muito encantador mesmo. Um case aí para a gente socializar. Obrigado, estamos à disposição. Muito obrigada, estamos à disposição aqui.
vou chamar a Lia Palme, gestora pública, formada em gestão pública, coordenadora de agricultura da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do município de São Paulo. Bem-vinda, Lia. Deixa eu ver aqui. Bom dia. Queria agradecer a oportunidade de estar falando com vocês, a Bio Brasil Fair, a Ana Flávia por ter nos convidado. Já começar falando da minha admiração pelos programas de Curitiba, da Bahia. A gente está aí entrelaçando as políticas para tentar fazer parcerias e aprender um com o outro. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês do programa Sampa Mais Rural e das nossas ações para promover a compra pública com a Secretaria da Educação dos nossos agricultores aqui da cidade de São Paulo. Bom dia, Fátima, também. A Fátima é coordenadora da CODAI, que trata aí. Você vai me complementando. Então, eu estou aqui representando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, da secretária Aline Cardoso. Eu sou servidora da Prefeitura, estou como coordenadora de Agricultura, e a gente tem desenvolvido aí desde o início do ano passado o programa Sampa Mais Rural. Então, só para contextualizar, a nossa selva de pedra tem 30% de área rural na cidade de São Paulo, parte importante do Cinturão Verde, produtora de água, e com grande vulnerabilidade social e, ao mesmo tempo, né, com esses conflitos territoriais, a gente tem o sistema Billings Guarapiranga abastecendo 5 milhões de pessoas e que a gente precisa preservar, e com uma expansão urbana, com altos índices de vulnerabilidade social e, ao mesmo tempo, né, para dentro dessa área de mananciais, de preservação, no nosso Cinturão Verde, e, ao mesmo tempo, áreas dentro da zona urbana subutilizadas que poderiam estar sendo cultivadas e gerando alimentos para a cidade. Então, por que fomentar a agricultura no maior centro urbano da América Latina, né? Por que a gente não fica só na selva de pedra? Aqui eu trouxe esse diagrama do Guia de Agricultura Urbana do MDS, que fala da multidimensionalidade da agricultura. Então, quando a gente investe numa agricultura sustentável, agroecológica, na verdade, a gente está prestando um serviço ambiental, social e de inclusão social para toda a sociedade, para toda a cidade. Aqui é um pouco para mostrar que a gente vai falar muito do programa Sampa Mais Rural, mas como a secretária Aline falou ontem, isso vem de uma história, né, do município de São Paulo de apoio à agricultura, com os seus sofrimentos, suas resistências, suas descontinuidades, mas muita coisa já aconteceu e o programa agora tenta reunir, fomentar e ampliar essa atuação do município ao longo desses anos. Também, eu passei aqui, deixa eu voltar, desculpe. Ai, meu Deus, aqui. Também é importante falar que a agricultura entrou na agenda estratégica do município. Gente, olha a quantidade de planos estratégicos e temáticos em que a gente tem ações, responsabilidades e compromissos com a agricultura na cidade de São Paulo. Então, a gente tem uma meta no programa de metas de estruturar pelo menos 400 locais de agricultura na cidade. A gente tem os planos, né, o PPA, o Plano Diretor, o Plan Clima, a Agenda Municipal 2030, todos eles trazendo essa importância. Então, o que a gente está fazendo faz parte de uma estratégia maior do município. A gente lançou em novembro o primeiro Plano de Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável, fruto de muita participação e uma construção conjunta super importante e que guia as nossas ações aqui na cidade de São Paulo. Aqui um pouco, vou passar muito rapidamente, mas a gente tem hoje mais de 1.000 locais de agricultura mapeados na plataforma Sampa Mais Rural na cidade de São Paulo, pensando em zona urbana e zona rural, e a gente está falando de um universo muito diverso quando a gente fala de agricultura. Então, a gente atende as unidades produtivas, que são comerciais, mas também a agricultura guarani, que a gente tem 2 terras indígenas, com uma agricultura específica para a soberania alimentar, hortas comunitárias, hortas em equipamentos públicos, e aí vou ter que mencionar, né, nossas
conversas e programas de fortalecimento, de ampliação das hortas pedagógicas, hoje já mapeadas em mais de 1.000 nas escolas municipais, e que a Secretaria da Educação, a gente aqui junto, fazendo um programa muito lindo de fortalecimento, de turismo pedagógico, então muita coisa para acontecer. E aí eu vou entrar um pouquinho no programa. Deixa eu ver. Então, o programa Sampa Mais Rural está estruturado em 3 grandes eixos: um de educação e engajamento da população, porque muita gente aqui na cidade de São Paulo não sabe, não conhece que aqui tem agricultura, que você, de repente, pode atravessar a rua e comprar um alimento de qualidade, orgânico. Então, as pessoas, em geral, precisam valorizar, entender e promover a agricultura na cidade, e também a valorizar as agricultoras, os agricultores que estão todos os dias produzindo nossos alimentos, produzindo educação ambiental, produzindo saúde, produzindo água na cidade. O segundo eixo é o eixo de assistência técnica, que é o coração da nossa política, que é o atendimento individualizado com vários serviços de fomento, de apoio direto para toda essa diversidade de agricultura na cidade. Vou falar um pouquinho sobre isso. E o terceiro, de estruturação da cadeia produtiva e ampliação do acesso, pensando que a gente precisa estruturar a nossa parte de produtiva, mas ela precisa ter comercialização e distribuição, e para onde esse alimento vai importa muito. Temos muitas pessoas em vulnerabilidade, então que esse alimento chegue a quem precisa se alimentar dele. Aqui como a gente se organiza na cidade de São Paulo. Então, cada corzinha dessa, o amarelo, o vermelho, o verde, aqui são as nossas áreas de atuação nas nossas 3 casas de agricultura. Então, temos uma casa de agricultura da Zona Leste, a Mirella está aqui, nossa técnica extensionista, representando. Uma casa de agricultura recém-lançada em julho, que estava um vazio no nosso atendimento na cidade, que atende a Zona Norte, o Centro, a Zona Oeste e o trecho urbano da Zona Sul. E a nossa casa de agricultura mais tradicional, que é essa do Extremo Sul, que fica lá em Parelheiros e atende a Zona Rural, onde estão a maioria dos nossos agricultores. Os pontinhos verdes são os locais de agricultura. E aqui uma lista dos componentes da nossa política. Eu não vou poder passar por todos aqui, porque o nosso foco é outro. Mas, então, a assistência técnica, a patrulha mecanizada, que são tratores, Tobata, Tratorito, gratuitos, rotativos para o uso dos agricultores. A gente vai instalar 5 escolas estufas, uma em cada região da cidade. O programa Operação Trabalho, que eu vou falar um pouquinho sobre ele, mas dá bolsas de capacitação para conseguir trazer pessoas em vulnerabilidade para atuar na agricultura. A aceleração de hortas, que foi um edital que deve ser anual, e a gente acabou de dar o resultado aí. 20 20 projetos foram selecionados, e dá um prêmio de R$30 mil para fazer esses projetos. E as parcerias para novas áreas, com as concessionárias principalmente, a circularidade de resíduos, que a gente está por aí distribuindo esterco, composto, enfim, aproveitando um monte de coisas que estão indo, né, para o lixo, para virar, para retornar para a agricultura. E a estratégia de conexão com o mercado, que é mais a nossa temática aqui. Tudo isso abarcado na execução do ProURP. A gente tem uma lei de agricultura urbana e periurbana que nos guia, e que o programa faz parte da estratégia de execução. Então, nossa estratégia de comercialização, a gente, para os locais de agricultura com perfil comercial. Então, para muitos deles são educativos, são comunitários, não tem esse viés comercial, mas quem tem ou quem quer ter o nosso apoio para que consiga ter uma atividade estruturada, consiga ter qualidade de vida e retorno do trabalho, né, que está sendo executado. A gente tem um diagnóstico de que a produção local é baixa e desestruturada. Então, a gente tem muito mercado em São Paulo, um mercado infinito, crescente de orgânico, mas a nossa produção ainda não tem constância, a qualidade, a produtividade que o mercado às vezes exige. E aí a gente tem dificuldade, muitas vezes, em estabelecer esses canais de comercialização.
E aí é o desafio de abrir esses mercados adaptados a essa realidade local que priorizem esses acessos que a gente quer. E aí alguns aprendizados de Curitiba, de como a gente vende por item, por grupo alimentar, enfim, várias inspirações para a gente pensar em quando a gente abre acesso e pensando que a agricultura da cidade ela é ainda muito peculiar quando você pensa numa agricultura rural. É menor e tem outras questões aí que perpassam essa realidade. Então, a gente tem uma agricultura urbana, a gente separou em 2 grandes grupos aqui, mas uma agricultura urbana que está dentro dos centros urbanos, então a gente tem uma possibilidade de venda na porta, de cada um ter sua barraquinha e vender, que isso não acontece na zona rural, mas são zonas menores também. A comercialização com centros de educação infantil, que eu vou falar aqui para vocês rapidamente, e turismo pedagógico, que a gente tem também. Essas rendas complementares podem ser bem importantes para a agricultura. Quanto tempo eu tenho? 5. Então, um pouco aqui, só para dar uma ideia de como a gente está estruturando a nossa assistência técnica. A gente está trabalhando com cadeia produtiva. Então, a ideia é olhar para todos os pontos, porque não adianta produzir, não tem comercialização, não ter os insumos, enfim, a gente tem que olhar para o que está acontecendo e pegar cada ponto. Então, aqui é de uma maneira bem esquemática, a patrulha que eu já falei, a gente tem uma unidade de bioinsumo instalada já na Zona Sul, com distribuição demonstrativa, gratuita. Então, a ideia da assistência técnica não é só passar a orientação, mas ir lá, testar, mostrar, fazer canteiro biointensivo, ver o que funciona, o que não funciona, fazer propostas de comercialização voltadas para a transição agroecológica, para que a pessoa tenha viabilidade econômica para fazer transição. Então, a gente tem uma unidade de bioinsumo na Zona Sul, que faz capacitação para a produção dos bios. A gente tem alguns vídeos também, como fazer os bios e para a distribuição, e a gente deve abrir mais uma em cada casa de agricultura da Zona Norte e da Zona Leste. Hoje a da Zona Sul abastece a cidade toda. O apoio à documentação e certificação orgânica e ao protocolo de transição. Então, todos os agricultores e agricultoras que querem fazer a transição, a gente faz junto, a gente senta, a gente ajuda, a gente tem um grupo do IBD formado, enfim, a gente dá todo o apoio para fazer a certificação. Embora a gente ainda não tenha o programa Paraná Mais Orgânico, né? Um sonho, mas um dia a gente chega lá. E esses recursos diretos, né? Que é o pote, que são as bolsas. A gente está com hoje 200 bolsas, que a gente começou o programa em dezembro e teve uma ampliação e vamos ampliar aí essas bolsas a partir de agora. E o programa está dando super certo e é uma forma de dar mais condição para agricultores em vulnerabilidade e chamar pessoas do entorno, das áreas, para também entrar na atividade. E aí a gente faz um plano individual com cada um desses agricultores e também propõe mutirões técnicos para encontros coletivos dentro dessas cadeias produtivas. Aí, pensando que São Paulo tem o maior programa de alimentação escolar do Brasil, nossos números são, né, gigantescos. Estava falando lá, estava no Paraná ontem, que o tamanho do Paraná é o tamanho da cidade de São Paulo, então é uma cidade-estado. E a gente tem a necessidade legal das compras progressivas de alimentos orgânicos. Então, até 2026, a gente tem que ter 100%, é um baita de um desafio para o volume que a gente tem, mas a gente está caminhando nessa direção. E a gente encontrou nessa venda direta para 6 uma grande estratégia pensando na realidade da nossa agricultura, que eu vou contar um pouquinho para vocês. Então, começou, né, Ana Flávia, com um trabalho que é o nosso piloto, que a gente usa como referência, com as agricultoras mulheres do GAL, na Zona Leste, maravilhosas e inspiradoras, que fornecem para o CREM, para o Centro de Recuperação Educacional, um projeto maravilhoso. Todos que puderem conhecer, conheçam. E o projeto deu muito certo. Então, delas produzirem, delas fornecerem diretamente, é um lugar assim a meio quarteirão de distância.
essa articulação entre o CREM e a linha de volta, né? A comida vai, os alunos vão visitar quem produziu, é muito bonito. E aí, a partir dessa ideia e de alguns empurrãozinhos, né? E incentivos da sociedade civil, a gente foi construindo o que eu vou contar agora para vocês. Então, aqui a divisão das modalidades, né? Então, a gente tem uma grande grupo aqui, não dá para ver muito bem na tela, mas esse laranja, de 6 conveniadas, elas estão espalhadas por todo o município e elas precisam também fazer as compras orgânicas como o restante. Aqui tem um mapa da distribuição dos agricultores e das 6. Você vê que, assim, proximidade não vai faltar, sempre tem uma escola e sempre tem um agricultor perto para a gente fazer a proposta. Aqui eu vou passar mais rápido, mas uma pesquisa que a educação fez sobre os canais de fornecimento, o perfil, se as 6 tinham interesse em comprar, se não. E aí a gente chegou à conclusão que precisa de um apoio para que essa mágica aconteça. Muitas querem comprar da agricultura, querem comprar local, mas não sabem como. E do outro lado, o agricultor também precisa de apoio, de planejamento de produção, para conseguir fazer com que essa venda aconteça. Então, o passo a passo para o estabelecimento dessa conexão é a manifestação de interesse das 6 parceiras, e daí o apoio das equipes da Secretaria da Educação e da Coordenadoria de Agricultura, né, nos 2 lados, para identificar essas potenciais conexões. E aí a gente dá esse apoio técnico direto para a produção e para a formalização do agricultor. Então, assim, não precisa ter nota fiscal. Quer fornecer, a gente ajuda você a ter nota fiscal. Se você não está com produção, a gente ajuda você a planejar a produção. E aí, de fato, a efetivação da parceria comercial e a gente conseguir acompanhar. A gente vai fazer do lado da agricultura essa assistência técnica periódica. A gente vai todo mês, às vezes toda semana, né, Mirella, nos lugares, para que a parceria se... Então, como é que foi esse percurso até agora? Então, em novembro do ano passado, a educação organizou um grande evento em que estavam mais de 400 pessoas, com muitas mantenedoras, para a gente apresentar o programa Sampa Mais Rural, apresentar a necessidade, apresentar a legislação e fazer esse convite, porque a nossa ideia é começar com quem quer. Então, vamos pegar quem tem interesse, vamos fazer mais pilotos como o que foram feitos e vamos trazendo para dentro da proposta. A gente fez esse ano 2 encontros regionais de alimentação em que a gente proporcionou esse encontro entre as 6 e os agricultores, para que eles se conhecessem, para que a gente visse quem tem esse interesse e conseguisse estabelecer essa conexão. Uma foi lá no Irmão Alberta, na Zona Norte, e a segunda foi nas Mulheres do Gal. E aí, a boa notícia, muito recente, estava em férias agora, recebi, comemoramos, que a gente conseguiu fazer a primeira conexão. Está aí seu Havaí, um agricultor nosso da Zona Leste de Linhão, que tem um trabalho maravilhoso, que está fornecendo para a escola professor Eunice Pinheiro Machado, que topou, e a gente fez a primeira entrega aí no 30 de maio, e a gente espera que dessas experiências a gente consiga multiplicar, trazer muito mais, e fazer com que esse fornecimento local aconteça. E a ideia é um programa em 3 pilares, né, em que essa alimentação local acontece, em que o aluno vai visitar quem produzia a sua comida, e nas nossas experiências, às vezes, as crianças não sabem de onde vêm as coisas, ou têm um outro prazer de comer um alface quando eles escolheram esse alface, e que eles possam produzir dentro da própria escola e ter as suas hortas escolares e vivenciar essa possibilidade de produção de alimentos. Aí, alguns resultados parciais do programa, a gente está tentando aí levantar indicadores, mas a gente está com mais de quase 1.000 atendimentos, estamos subindo a nossa meta, né? Já a linha azul é o que a gente previa, a linha laranja é o que a gente está fazendo. Parabéns
extensionistas, estamos chegando a 287 locais em atendimento hoje, com mais de 71 mil pessoas afetadas pelo projeto e beneficiadas pelo projeto. E, por fim, só queria fazer um convite para vocês. Quem conhece a plataforma Sampa Mais Rural? Ah, tá? Tem ainda bastante gente. Então, vocês, por favor, entrem aqui, sampamaisrural.prefeitura.sp.gov.br. Aqui a gente tem um mapeamento de todos os locais de agricultura que a gente identificou até agora no mapa. Cada um tem um perfil, dá para conhecer mais. Eu tenho certeza que tem uma horta do lado da casa de vocês. E a gente também identifica esses locais com selos para que a gente veja essa rede, né? Às vezes a gente passa por uma praça, a gente nem sabe que ali tem uma horta que está ligada com outros muitos pontos de agricultura. E na plataforma também a gente mapeia mercados, iniciativas da sociedade civil, projetos, políticas públicas e atrativos turísticos dos nossos polos de ecoturismo da Zona Norte e da Zona Sul. Então, fica o convite aí para vocês. Se alguém precisar de atendimento, pode entrar em contato com a gente via plataforma. Muito obrigada, gente. Obrigada, Lia. E agora a gente vai chamar a Patrícia Góes, que é integrante também da Comissão de Produção Orgânica. Patrícia, por favor. A Patrícia é agrônoma e consultora de comercialização de orgânico no varejo. Então, é interessante a gente entender como é que a discussão aqui é orgânico é nicho ou tendência? É disso que nós temos que mudar esse paradigma. Então, a Patrícia, bem-vinda, Patrícia. Bom dia, pessoal. Vocês me escutam bem? Não estou acostumada a falar no microfone. Então, vamos lá. Então, meu nome é Patrícia, eu faço parte do CEPORG, eu faço parte do Conceia também, e hoje também estou como voluntária na Organis, né? Então, sou especialista em comercialização, principalmente focada no varejo, porque foram as oportunidades, né? E aí, quando a gente começa a fazer parte da CEPORG, a gente começa a ver um mundo de outras possibilidades que não é só o varejo. Isso alegra muito, né? Então, assim, eu vi os projetos, né, do pessoal que apresentou antes, assim, simplesmente maravilhoso. Isso dá uma animação. Mas, como a gente vai falar em desafio, nem tudo que a gente vai trazer aqui vai ser tão legal quanto deles. Peço desculpas, mas espero que ajude na discussão. Então, para começar, eu trouxe um pouquinho aqui a pesquisa da Organis, né, que é uma das maiores pesquisas que a gente tem aí em consumo orgânico. Hoje, à tarde, vai sair a de 2023. Eu dei uma olhadinha, mas eu não podia trazer os dados antes da apresentação oficial, mas eu cito alguns dados aqui para vocês. Então, isso aqui mostra de 2021, né, no meio da pandemia, que a gente teve um crescimento de orgânico, né, pela preocupação da população em relação à saúde. Né? Então, a gente teve um crescimento aqui, ó, no Centro-Oeste de 129% de 2019, isso para 2021, nas principais capitais. Na região Sul, 69%, e na região Nordeste, 60%, sendo que o total de consumidores que respondeu que consomem orgânico estava em 31%. Eu dei uma olhadinha na pesquisa, a gente está em 36%, os maiores crescimentos aí foram na região Nordeste, né? Mas hoje, à tarde, o Copi vai apresentar para a gente. Então, aqui é só para a gente ter uma noção de perfil de consumo, né? Então, uma coisa assim que eu sempre falei, que o consumo ele vem com conhecimento, ele não vem com classe social. Eu olhei a pesquisa de 2023, está bem diferente dessa, mas mostrando aqui, ó, 10% das pessoas que responderam sobre o consumo de orgânico na classe A, 10% da classe A consome orgânico. Isso quer dizer, o orgânico está associado a conhecimento e não a capacidade financeira. Isso é muito legal, porque isso abre um leque muito grande para a gente trabalhar, né? Então, a gente está falando de um consumidor mais consciente, a gente está falando daquele consumidor que, às vezes, ele não tem tanto dinheiro para gastar, mas ele é por oportunidade, então uma promoção, um acesso, uma feira, uma compra direta já ajuda ele, né? A gente está falando aqui de 25% aqui na classe B e na classe C aí em torno de uns 23%. E as crianças, né? Por que as crianças? Porque além delas aprenderem às vezes na escola, às vezes no consumo da merenda escolar,
a gente está falando de pais que às vezes não podem comprar orgânico para a família inteira. Mas quando chega a falar papinha, meu filho, eu vou consumir orgânico, eu vou dar um produto melhor do que eu posso consumir. Então é sempre um nicho muito interessante da gente pensar quando a gente fala em orgânicos, é criança e educação, né? Em relação às categorias consumidas, né, o hortifruti, ele é o que as pessoas mais conhecem e associam ao orgânico, né? A gente está falando aí 75% do consumo de produtos orgânicos aqui está no hortifruti. Aí depois a gente vem com grãos, cereais, açúcares e biscoitos. E o local preferido de compra desses orgânicos nas capitais, ele é o supermercado, né, o varejo, ele continua sendo, nessa última pesquisa, as feiras que estão em ascendência, né, principalmente porque agora a gente também fala em feiras especiais somente de orgânicos, né, e aí você vai ter outros tipos de comércio. O e-commerce a gente sabe que cresceu muito também, né, durante a pandemia a gente deu um salto nesse e-commerce, e agora a gente está vendo se ele vai ser tendência ou se ele é nicho, se ele continua subindo ou não, porque a gente também sabe que o brasileiro gosta muito daquela compra direta, né, principalmente mais velho em pequenas cidades, quer conhecer o produtor, tá na feira e conversar. Porém, a gente está falando também de uma nova geração das grandes cidades que trabalha 12 horas por dia, pega 4 horas de trânsito e não tem tempo. Então, ele faz a compra dele online, ele busca praticidade, ele busca outras coisas, né? Então, né, dando esse panorama inicial sobre o perfil do setor, né, do que a gente está trazendo, vamos falar um pouquinho dos desafios, né, sobre o mercado ser nicho ou tendência, que eu acho que é um ponto interessante, né? Então, em relação ao consumidor, né, já foi falado aqui, mas a coisa mais importante para ele é acesso. Se ele não sabe onde tem, ele não vai consumir. Então, ponto 1, acesso, né? Segundo ponto, que é muito citado nas pesquisas, é preço. Mas o preço é real? Não, o preço é uma ideia. Então, por exemplo, ano passado eu estava como compradora de uma startup e eu sei que o tomate orgânico, ele estava mais ou menos metade do preço do tomate convencional, porque deu falta. Porém, o consumo do tomate convencional ainda era muito maior do que o do orgânico. Isso a gente vê acontecendo sempre. Por quê? Cultura, né? Então, quando a gente fala em consumo, em consciência, a gente precisa pensar em cultura, em marketing, estar próximo, né? E trabalhar muito isso. Sazonalidade, disponibilidade e diversidade são coisas que pedem muito. E quando a gente fala em varejo, a gente está falando do consumo básico, né? Então, a gente fala em hortifruti, o que não pode faltar? Tomate, alface, couve e cenoura. Então, eu trabalhei em algumas distribuidoras e, assim, quando você pega o consumo, né, de itens, lá, você tem 80 itens na lista do orgânico. Couve e manteiga dá 30% dessa compra no varejo. Quer dizer, cadê a diversidade? Cadê as punks, né, que o pessoal da Bahia, acho que apresentou, né? Então, assim, a gente é muito restrito ainda como população em relação ao consumo. Você pega aí dados da Europa, por exemplo, a gente consome, sei lá, 100 quilos por ano. A Europa são 300 quilos por ano per capita. Então, assim, a gente ainda tem um consumo muito pequenininho de hortifruti, de comida saudável, né? Inclusive, quando a gente fala, né, eu vi algumas nutricionistas falando, né, a gente fala em segurança alimentar, como a gente fala em segurança alimentar e não fala de orgânico, né? Então, assim, a gente vê muito, eu tô lá no Conceia, né? Então, a gente vê muito, não, porque segurança alimentar, mas é sobre a qualidade do alimento, né? Não adianta a gente dar uma coisa que depois pode te fazer um mal, que depois faz o mal para o produtor, para o trabalhador e tudo isso. Então, são coisas importantes para a gente falar, né? Então, estratégias de marketing também. Então, hoje, a gente tem uma confusão enorme, né, no setor, porque a gente não pode esquecer que orgânico é uma marca, porque o orgânico, ele não é só o que é plantado sem agrotóxico. O orgânico, ele cuida do pilar da sustentabilidade. A gente está falando de pessoas, a gente está falando de meio ambiente, a gente está falando de produção, a gente está falando de água, de solo, né? Então, muita gente fala assim, eu planto lá no quintal da minha casa tudo orgânico. É orgânico? E outro pilar da sustentabilidade? Será que é orgânico? Então, é isso. Então, para a gente falar em orgânico, né, a gente tem que falar em confiança, em idoneidade, né? Então, hoje a gente vê vários selos, né, que aparecem, e aí eles dão aquela falsa sensação para o consumidor final, que tem uma rasa noção, às vezes, do que é orgânico também. Então, eu canso de ver hidropônico, o pessoal falando, não, mas não vai agrotóxico, isso é quase orgânico. Nossa, eu quero chorar quando eu escuto isso, né? Não é orgânico. E a gente escuta muito, principalmente nos últimos anos, né?
Então, é isso, orgânico com a sustentabilidade, né? Então, como que é o orgânico, né? Qual que é o selo, né? Esse aqui é o selo, né? Caso alguém não conheça, eu acredito que todo mundo conhece. Aqui também tem a declaração de cadastro, né? Que quando o pessoal está na feira, os CS, eles acabam mostrando. E a gente também tem o cadastro do mapa, né? Que fala, e aí a gente está falando que eles estão atualizando, estão trazendo mais modernidade. Então, tem tudo isso para a gente provar que o nosso produto é idôneo, que ele é diferente, que ele tem um cuidado de forma geral, né? E aí vamos falar um pouquinho dos locais de comercialização, né? A gente tem vendas diretas e indiretas, né? Então, assim, a gente sempre recomenda a venda direta, a gente sabe que é mais fácil, que vai ter menos entrantes na cadeia, que vai dar uma sensação de preço mais acessível, né? Mas quando a gente fala em supermercado, que a gente lembra lá, são 50% das pessoas preferem comprar no supermercado, que você já vai fazer a compra da semana, do mês, você já passa tudo no cartão, é mais fácil. Então, o supermercado ainda é um pilar. Só que ali tem alguns problemas, né? Primeiro problema, quando a gente fala no varejo, a gente tem várias taxas e a gente vai ter um custo para a entrega desse varejo. Então, às vezes são pedidos baixos, entrega local a local, a gente fala de perda de caixas, a gente fala de custo alto de transporte, a gente fala do custo da embalagem, né? Que você tem que ter lá, um tomate, aí são 600 gramas, a embalagem, o selo, a etiqueta, tudo isso é um custo, e às vezes é um custo alto, né? E aí, até citaram aqui, achei super engraçado que eu ia falar dos 30% mais caro, né? Então, assim, na Europa, existe um estudo que o orgânico, ele é, em média, 30% mais caro que o convencional, mas essa não é a realidade brasileira. Só que a gente adotou essa técnica e vive nisso. Quando a gente chegou agora na pandemia, né, nesse último governo, que a gente teve excesso de incentivos para o convencional e pouco incentivo para o orgânico, esse preço ele ficou mais discrepante. O que levou isso a nível varejo? A gente está vendo diminuição de gôndola e a gente está vendo um monte de produtor e distribuidor falindo, porque não está conseguindo pagar produtor, não consegue pagar custos. Eu acho que esse ano eu vi fechar uns 2. O ano passado, até no Paraná, eu vi fechar 7 distribuidores, não, 7 produtores de médio porte estão fechando. Porque quando a gente fala nos agricultores pequenos, eles estão se organizando. Os agricultores familiares, eles estão com assistência. Tem quilombolas, assentamentos, e a gente está vendo esse trabalho dar resultado, que foram as apresentações que a gente viu aqui. Agora, quando a gente fala nesse médio agricultor, que acha que o concorrente dele é o vizinho orgânico e não convencional, então a gente está com um problema, porque eles estão competindo entre eles e eles estão morrendo, estão todos se matando. Então, a gente está vendo muita dificuldade. Então, eu bati papo com vários distribuidores. A queda de 2021 para cá, 30%, 40%. Então, assim, está caindo, está ficando mais difícil, né? E o varejo está encolhendo, porque ele tem que ter, mas ele quer ter aquele pouquinho. Então, às vezes, não fecha pedido mínimo, excesso de exigências, desconto financeiro, né? A gente tem desconto financeiro, às vezes, de 30%. Então, a gente teve lá o caso da Americanas. Deu um problema lá na Americanas, natural da terra. Quem foi prejudicado? Os distribuidores e, na sequência, os produtores. Porque se o distribuidor não recebe, ele também não paga o produtor, né? Então, são essas coisas, né? As feiras orgânicas têm crescido muito, né? Então, todo mundo que eu falo sobre feira fala, nossa, tá muito bom, eu tô tirando uma grana legal, eu tô conseguindo me sustentar. Mas a gente sabe que também para o produtor, se ele não tá organizado numa associação, num grupo, é difícil. Porque você tem que plantar, você tem que carpir, você tem que fazer tudo e ainda você tem que vender. É difícil, né? A gente sabe que é difícil, mas é uma nova forma que está surgindo com grande força aí no Brasil e a gente acredita que ela vai estourar, né? Então, a gente tem os CSAs, que o consumidor sustenta a agricultura, né? Essa coisa de estar muito mais próximo, mas é isso, é um nicho de consumidores que são conscientes, né? Então, assim, ainda não estamos em nível nacional, mas quem sabe a gente não chega lá. Então, a gente tem as compras governamentais, que todo mundo falou. Existe a reclamação dos produtores que têm dificuldade no acesso quando esqueci o nome. Aquele negocinho que eles têm que fazer lá, né? Então, às vezes, eles têm dificuldade, não conseguem responder. Às vezes, entram pessoas muito mais preparadas que falam que é orgânico, mas é convencional. Então, tem todas essas coisas que a gente também precisa olhar com carinho e pensar e se juntar como um setor unificado para a gente trabalhar essas questões, né?
as escolas e creches, hospitais, as cestas e as vendas online, né? Que tudo isso foi citado, a gente vê uma crescente porque a gente está vendo uma mudança de mindset, né? De mentalidade quando a gente fala na comercialização, em buscar vendas mais diretas e sair um pouquinho do varejo, né? Que hoje está difícil. E também dos nossos desafios é sobre produção e mercado, né? Então, planejamento e custo de produção, né? Que esqueci. A Lia, né, acabou de falar aqui sobre a produção e sazonalidade e tudo isso, né? Enquanto a gente está, por exemplo, de um lado com dificuldade de encontrar produtores, do outro lado a gente sabe, aqui em Biúna, região São Roque, né, aqui do lado, a gente sabe que vários produtores durante a pandemia pararam de plantar orgânico e foram plantar grãos, porque a gente simplesmente não tinha mais o investimento. A gente sabe também de outros casos de produtores que simplesmente passaram o trator na roça porque não tinha para quem vender. Então, a gente está falando de dois polos muito diferentes, assim, e a gente precisa olhar sobre isso, né? Então, a gente tem os insumos, a mão de obra, tudo isso que é caro, que a gente já citou, é um custo maior do que o convencional, né? O convencional hoje está tendo muita assistência, né? Tem mais crédito, tem preferência em várias coisas, e a gente está ficando um pouquinho ali, né? Principalmente ali o médio produtor, né? Uma percepção, né? A constância, disponibilidade e diversidade. Quando a gente fala em produtor, a gente resolve isso com o quê? Primeiro, com cultura, e segundo, em grupos, né? Porque a gente tem aquela mania de querer que tenha mexerica o ano inteiro no mercado. Gente, não tem. A gente precisa trabalhar consciência, porque senão a gente começa a ir contra a natureza, a sazonalidade, e a gente começa a ter um custo de produção elevadíssimo, porque a gente está plantando um produto que não é daquela época, que ele não vai bem. Além disso, a gente tem muito pouca tecnologia quando a gente fala em orgânico de forma geral, né? Então, a gente vai ter... você tem lá aqueles tratores imensos, agricultura de precisão. No orgânico, a gente tem o tiozinho carpindo, a gente tem o jovem que não quer ficar na roça, porque é muito pesado trabalhar com orgânico, né? Enquanto em 1 hectare, no convencional, você passa 3 pessoas dão conta, porque passam um mata-mato, no orgânico, a gente está falando de 8 pessoas. Então, é um custo de produção que não é 30% mais caro, né? E aí a gente também vê surgindo e deveria estar se fortalecendo em alguns pontos tão, como a gente falou, principalmente agricultura familiar, quilombolas, assentamentos, e por outro lado, os distribuidores e médios agricultores estão saindo da agricultura e a gente vem vendo isso muito, né? A gente também precisa falar em financiamento e subsídio, que foi o que a gente falou, hoje os defensivos químicos estão com subsídio. Tá, e o orgânico, tá com o quê? A gente está tendo acesso? Então, a primeira coisa que eu vi do Ministério da Agricultura foi crédito para quem exporta. Tá bom, e a gente que está aqui se matando no sol? A gente está discutindo isso? O MDA está muito focado na agricultura familiar. E o agricultor médio? Onde que ele está nessa discussão? Ele está num limbo. Por quê? Porque não está se organizando em estruturas, não está na CEPORG, não está nos conselhos, nas associações. E isso dificulta muito a gente levantar pautas. Tanto que o meu choque foi enorme quando eu estava no Conceia e só eu falava de agricultura orgânica. E eu falava, gente, mas vamos falar de agricultura orgânica. E todo mundo ali nos seus nichos. E aí eu vi que tô sozinha aqui, né, nessa briga aqui de falar do médio produtor, do varejo e tudo isso, né? Então, a gente precisa de financiamento, a gente precisa de subsídio. O mundo inteiro subsidia alimentação. O mundo inteiro. Por que não a gente? Por que não para a agricultura orgânica? Porque a gente está vendo caso de trabalho análogo à escravidão na agricultura, e a gente tem a resposta para isso. A gente tem fiscalização, a gente tem selo, a gente cuida do meio ambiente, que é a maior pauta do governo. Quer dizer, a gente está ganhando um monte de dinheiro falando de meio ambiente, mas assim, cadê a nossa parte? Cadê a nossa união? Mas se a gente não se unir como setor, a gente também não vai conseguir isso, né? A tecnologia, já falamos, produção, e as dificuldades, né? Nossa, eu acho que de 2015 para cá, pelo menos pelo que eu acompanho, assim, tá muito difícil, né? Então, a gente tá pegando uns climas muito malucos, assim, então um ano chove muito, outro ano não chove nada, aí chega aquela época que já era para estar tranquilo, então esse ano a gente teve falta de produção até agora, em maio, e não é comum isso, né? Geralmente, passou março, a produção já melhora. Esse ano tá mais difícil, ano passado também teve outras dificuldades, né? Eu lembro que em 2015 ou 2016, a gente teve a última geada, foi dia 10 de dezembro aqui em São Paulo. Então, assim,
foi muito caótico, né? Porque a gente não estava preparado para isso, né? E se a gente não tem tecnologia, se a gente não pode fazer uma estufa, né? Não funciona, né? Então, sobre os desafios que a gente já foi comentando aqui, né? Para a gente transformar esse nicho em tendência. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é quem é o nosso concorrente principal? É a agricultura convencional. Nosso concorrente não é nosso coleguinha orgânico. A gente tem que pensar em dominar o mercado nacional, levando qualidade, levando alimentação saudável, levando tudo isso para todo mundo, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. A gente precisa falar em marketing, a gente precisa falar em acesso, a gente precisa falar em conhecimento, né? Porque a gente é a resposta de muitas questões que estão aí no mercado, né? Então, já foi falado da capacitação, né? Todo mundo falou da necessidade de estar junto, de ter pesquisa, de ter universidade junto. A gente sabe que nossos polos de pesquisa estão sucateados. A gente teve um aumento assim na demanda. Eu fiz mestrado também em microbiologia quando me formei, em nutrição de plantas. E a gente viu uma ascensão sem muito investimento, mas muita gente fazendo mestrado, doutorado, de repente isso caiu também, né? Acabaram bolsas, acabou tudo isso. Isso prejudica a gente, né? Os agricultores e orgânicos e tudo isso. Então, políticas públicas, já falamos, né? Hoje a gente tem muitos deveres e talvez poucos direitos, né? Isso que eu sinto, né? Então, a gente tem muita coisa. O agricultor orgânico, ele tem que sempre estar provando que ele está fazendo certo. E quem está fiscalizando o convencional? Quem que está vendo isso? A gente sabe que tem fiscalização, mas é pouco, né? Então, a gente precisa que todo mundo tenha um selo de agricultor, talvez, né? Para falar, olha, eu produzo alimento dentro das normas, mas quem fiscaliza toda a agricultura, né? No orgânico a gente sabe. E é isso, a gente precisa desse sentimento de pertencimento organizacional. Tá junto com as associações, né? Então a gente tem a CEPORG, eu vi várias, a gente tem a Organis, Brasil, tananã, então tudo isso. E a gente precisa pensar em mais, em ter organizações na política, em ter organizações levantando essas bandeiras, porque assim, a gente depende muito diretamente do governo e a gente viu que como muda o governo, a gente saiu de pauta. A gente veio de pauta aí de quase 20 anos falando sobre a importância da agricultura familiar e, de repente, da agricultura orgânica e, de repente, acabou, né? Então, é sobre isso que eu queria trazer para a gente bater um papo aí, levantar mais questionamentos, né, do que dar respostas, mas para a gente pensar em como se organizar como setor. Obrigada. Obrigada, querida. Infelizmente, a nossa mesa tão maravilhosa tem um tempinho curto, 1h30, não vai dar para a gente responder perguntas, já me cobraram ali. Mas foi muito bom vocês terem a oportunidade de falar, né? Porque era cortar também, vocês não conseguirem passar a mensagem, também ia ser muito ruim. Então, foi uma opção deixar todos falarem. E eu quero agradecer e quero já convidar que esse assunto essa integração, a gente estava ouvindo as apresentações e estava vendo como são complementares as experiências, né? Que riqueza, tudo que foi apresentado aqui, se a gente articular, e aí o convite aqui para essas experiências e tantas outras em outros municípios e estados, se unam à rede de alimentação escolar orgânica, né? A gente já tem essa rede já há um tempo e a gente quer ampliá-la, né? E trazer todos vocês para a gente fazer essa frente e fazer essa discussão. Se nós temos ali, pensar como foi feito um desafio ali por um gestor do governo federal, que é para parar de pensar como nicho, pensar como realmente a tendência e, pensando nisso, buscar essa questão. Subsídios vai ser necessário para essa cadeia produtiva. Não tem como, né, você superar tudo sem ter subsídio. E pensar na questão dos pagamentos por serviços ambientais, né, a questão da diversidade toda que nós temos que falar, né? Essa experiência da Bahia pode estar aqui influenciando todos nós, né, trazendo toda essa experiência. Também tem um pessoal, a experiência de Jundiaí também, que é riquíssima na alimentação escolar biodiversa. E aí eu quero fazer um convite, agora 1h30, a Fátima Blum, que está aqui, que é coordenadora da Coordenadoria de Alimentação Escolar, né, vai estar fazendo na Sala Atrium uma conversa com os agricultores para mostrar essa possibilidade de abastecimento de São Paulo, que não é só a compra direta, mas também pode fazer o fornecimento direto para as hortaliças, frutas, verduras e legumes orgânicos, né? Para as creches e também as vendas diretas para as terceirizadas. Então, aí tem 3 modalidades, aí, possibilidades de fornecimento, e ela vai estar falando isso na Sala Atrium,
que é uma sala que está sendo organizado eventos da CPORG, da Comissão de Produção Orgânica, tá bom? E amanhã, depois tem da feiras, às 3h, tem uma roda de conversa sobre feiras orgânicas, né, que está sendo organizada pelo Paulo Marco. E amanhã tem uma muito importante também, lá na mesma sala, às 2h, sobre inovação tecnológica, inovação de ferramentas e equipamentos, que é um grupo que a gente facilita também pela Comissão de Produção Orgânica. Gente, muito obrigada. Desculpe a pressa.